26 de abril, as notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. O Brasil foi muito importante no G20, tudo isso desmanchou. Tudo isso, agora eu vejo o prefeito de Nova York não quer fazer um jantar com o presidente do Brasil, o dono do restaurante se recusa. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! Este 1º de maio será histórico para os trabalhadores. Haverá ato unificado de todas as centrais sindicais. Minha Casa Minha Vida ameaçado. O ministro do Desenvolvimento Regional diz que recursos orçamentários para serem aplicados no programa só duram até junho deste ano. Audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio discute chacinas e desaparecimentos forçados na Baixada Fluminense. O acampamento Terra Livre realizou sua grande marcha nesta sexta-feira aqui na Esplanada, em Brasília. O ato principal foi em frente ao Ministério da Saúde. Fico preso 100 anos, mas não troco minha dignidade pela minha liberdade. A frase é do ex-presidente Lula em entrevista hoje aos jornalistas Florestan Fernandes, do El País, e Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Lula foi entrevistado na Polícia Federal em Curitiba, onde está preso há mais de um ano. Essa foi a primeira entrevista de Lula após sua prisão em abril de 2018. Durante mais de 2 horas, o ex-presidente comentou a situação do país, as polêmicas envolvendo o governo e sua vida pessoal. Lula também comentou as injustiças e as dores pelas quais tem passado. Quando ficou claro que o objetivo central era efetivamente... tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delanhol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar, montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filmes gravados, e agora mais agravado com, sabe, a criação da Fundação Criança Esperança do Delanhol, sabe, pegando 2,5 bilhões de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Fora 6,8 bilhões da Odebrecht e fora não sei quantas outras coisas. Eu tenho uma obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver, sabe, até os 120, porque eu acho que eu sou o ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato aquele dia entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão, falando, eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moro. O Moro saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Delanhol não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. E aquele juiz do TRF4 que nem leram a sentença, sabe, fizeram um acordo lá, era melhor que um só tivesse lido e ter falado, olha, todo mundo aqui vota igual. Então eu quero, sinceramente, quem tem 73 anos de idade, quem construiu a vida que eu construí nesse país, quem estabeleceu as relações que eu restabeleci nesse país, quem fez o governo que eu fiz nesse país, quem recuperou o orgulho e a autoestima do povo brasileiro como eu e vocês fizemos no meu período de governo, não vou me entregar. Então eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os 5 anos de idade, sabe, não se curva mais a nada. Você pensa que eu não gostaria de estar em casa? Adoraria estar em casa com a minha mulher, adoraria estar em casa com meus filhos, adoraria estar em casa com meus netos, adoraria estar em casa com meus companheiros, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei, inocente. E eu só posso fazer isso se eu tiver coragem e lutar por isso.
Eu penso que haverá um dia em que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, estarão preocupadas com as provas contidas no processo e não com a manchete do Jornal Nacional, e não com a capa das revistas, e não com as mentiras do fake news. As pessoas se comportarão como juízes supremos de uma corte que é a única coisa que a gente não pode recorrer. Sabe, que já tomou decisões muito importantes. Essa corte votou, por exemplo, célula-tronco contra uma boa parte da Igreja Católica. Essa corte já votou a questão da Raposa Serra do Sol contra os poderosos do arroz no estado de Roraima. Essa mesma corte votou a união civil contra todo o preconceito evangélico. Essa corte, ela votou as cotas, sabe, para que os negros pudessem entrar. Sabe? Então, ela já demonstrou que teve coragem e se comportou. Ora, no meu caso, a única coisa que eu quero é que vote com relação aos autos do processo. Eu não peço favor a ninguém, eu não quero o favor de ninguém, eu não quero, sabe? Eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem em função das provas, porque eu tenho certeza, o Moro tem certeza. Se as pessoas não confessar agora, no dia da extrema-unção a gente vai confessar. Ele tem certeza que eu sou inocente. Esse Delaiol tem certeza que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. Então, eu estou aqui, meu caro, para procurar justiça, para provar minha inocência, mas estou muito mais preocupado com o que está acontecendo com o povo brasileiro, porque eu posso brigar e o povo nem sempre pode. Daqui a pouco você vai ver outros trechos dessa entrevista do ex-presidente Lula aos jornais El País e Folha de São Paulo. A inadimplência bate recorde no Brasil. 63 milhões de brasileiros estão devendo. Esse número equivale a 61% da população adulta do país. Segundo o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, quem mais deve e não consegue pagar são os brasileiros com mais de 61 anos. Os indígenas ocuparam o espelho d'água do Ministério da Justiça e fecharam a esplanada dos ministérios em Brasília. Os atos marcaram o fim das atividades oficiais do acampamento Terra Livre realizado na capital federal. A reportagem é de Welson Kalinowski. A marcha, com mais de 5 mil indígenas na esplanada dos ministérios, marcou o fim dos trabalhos abertos do acampamento Terra Livre em Brasília. A manifestação cultural foi a marca do ato, que reúne lideranças de mais de 300 etnias de todo o país. No Ministério da Saúde, eles protocolaram um documento encaminhado ao governo federal e foram recebidos por representantes da pasta. A principal reivindicação, a manutenção do atual sistema de atendimento público à saúde dos indígenas, ameaçado de extinção. Esse governo, desde quando em campanha, já direcionava que a saúde do indígena não teria que ter uma especificidade. E a gente entende o contrário, porque a gente construiu, em conjunto com o governo federal, num debate muito ampliado, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, e a gente acha, assim, que o governo federal tem a responsabilidade sobre a saúde indígena. E jogar a saúde indígena para os municípios, que não têm estrutura, não têm recursos para trabalhar, e como já foi em anos anteriores, o município está responsável pela saúde indígena, isso seria um genocídio para a saúde e para a população indígena lá nas regiões, nas comunidades. A marcha seguiu para o Ministério da Justiça, no último encontro oficial do acampamento Terra Livre em Brasília. E o primeiro recado veio da forma mais simples possível. Na selva de aço e concreto da capital do país, eles ocuparam o espelho d'água. Um contato com um pouco da natureza que ainda se oferecia. Os indígenas cobraram a retomada das demarcações de terra, ameaçadas desde a medida provisória de Jair Bolsonaro, que reestruturou o governo, retirando a atribuição da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Desde os setores que cuidam da demarcação, desde os setores que cuidam do licenciamento ambiental, retornem para a estrutura do Ministério da Justiça, é a mesma pauta que nós viemos trazer aqui com o Ministro da Justiça, que ele também honrasse, cumprisse o que ele conversou com a gente no início do governo, que ele iria fazer um esforço para trazer de volta a FUNAI para o Ministério da Justiça, e isso até hoje não aconteceu. E isso representa uma afronta aos direitos indígenas, um grande retrocesso.
porque nós, povos indígenas, temos dito que nós morremos não apenas quando executam uma liderança, mas é quando nega o território. E quando nega o território, nos mata coletivamente. A inadimplência no FIES, o financiamento do ensino superior, bate recorde. 3 em cada 5 alunos não conseguem pagar o FIES. São quase 900 mil contratos sem pagamento. É a maior inadimplência nos 20 anos de existência do FIES. A continuidade do programa Minha Casa Minha Vida nunca esteve tão ameaçada. É que o ministro do Desenvolvimento Regional anunciou que os recursos para o programa habitacional acabam em junho. Veja na reportagem de Leandro Chaves. Os apartamentos já estão prontos, o prédio está quase completo. Os construtores agora correm contra o tempo para finalizar os últimos detalhes antes de 245 apartamentos serem entregues no programa Minha Casa Minha Vida, no bairro do Brás, centro de São Paulo. A Cláudia não vê a hora de pegar a chave. É o sonho de morar com dignidade, de se programar, de ter alguma qualidade de vida melhor. Hoje eu pago aluguel, não é barato, é em torno de 1.600. Precisa rebolar muito para conseguir todo mês. Eu sou autônoma, então fica mais difícil. Diferente do que acontece no conjunto Maria Domitila, onde as obras estão praticamente concluídas, neste terreno bem próximo dali, no bairro do Belém, a população ainda aguarda sentada a liberação das verbas para o início das obras. E o pior, após as declarações do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, de que os recursos orçamentários para o Minha Casa Minha Vida só duram até junho deste ano, há uma certa apreensão por aqui de que o projeto nem saia do papel. Estamos na vigília do terreno há 8 meses, vai fazer na vigília, né? Esperando a verba do governo federal, no caso, para começar a obra, né? Para a gente é uma grande conquista. Significa obras que estão no meio do caminho simplesmente pararem, os trabalhadores serem demitidos, os materiais serem desperdiçados, né? Muitas vezes até para retomar uma obra dessa depois tem um outro custo. Significa empreendimentos como esse aqui, que deveriam estar iniciando agora nesse início de ano, não serem contratados e não iniciarem, e significa que nenhuma nova obra vai ser contratada. Hoje o Brasil tem um déficit habitacional de mais de 7 milhões de moradias. No último ano, o programa Minha Casa Minha Vida representou cerca de 70% do mercado imobiliário no país. O programa tem 5 milhões e 600 mil unidades contratadas até o momento. Dessas, cerca de 4 milhões estão entregues, ou seja, são 1,5 milhão de moradias aí no meio do caminho que precisam de recursos para ser concluídas. E mais de 100 mil prontas para começar. Ainda segundo o ministro, o programa precisa de um aporte de 800 milhões de reais para que consiga cumprir os cronogramas até o final deste ano. Quando um governo ele é eleito, né, com um discurso de moralidade, de diferença, que ele é diferente, que ele vai transformar, não sei o quê, é ao contrário, né? Ele está, de verdade, reduzindo tudo que a classe trabalhadora conquistou e dizendo assim, chega, né? Quem quiser suas casas vão trabalhar, quem quiser recurso vai guardar na poupança. É lastimável, a gente vai ver só o aumento de moradores em situação de rua, pessoa sendo despejada, reintegrada por conta do processo do aluguel. A Baixada Fluminense abriga 8 dos 10 municípios mais violentos do Rio e 2 dos mais violentos do Brasil. Para debater esse cenário preocupante, a Assembleia Legislativa do Estado reuniu hoje representantes de órgãos públicos e movimentos sociais. A Baixada Fluminense é conhecida historicamente pelas desigualdades. Nos últimos anos, a região registrou aumento dos casos de violência com a volta da ocorrência de chacinas e forte atuação do crime organizado. Os grandes eventos, com a implementação, inclusive, posteriormente das unidades de polícia pacificadora, os moradores relataram uma migração de grupos armados que não eram comuns ou não eram da Baixada Fluminense. Isso mexeu com a dinâmica do território da violência na Baixada Fluminense. Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Rio reuniu representantes de órgãos públicos e de movimentos sociais para discutir a situação na região. A gente apresenta aí a formulação de grupos de trabalho com os movimentos sociais, né, do Grita Baixada, o Fórum da Baixada também, para que a gente possa envolver não
só quem está no chão da Baixada vendo e acompanhando esses casos de homicídios, mas também as polícias, né? E também os órgãos que investigam. É preciso investir na segurança pública, sim, mas num efetivo de inteligência e prevenção. É preciso investir em outros aspectos de direitos sociais, como educação e saúde, sim, mas é preciso considerar a realidade desses territórios. Estão na Baixada Fluminense 8 dos 10 municípios mais violentos do estado e 2 dos mais violentos do país. Em 2018, foram registrados 2.142 casos de mortes violentas, um crescimento de 7,4% em relação ao ano anterior. São 56 mortes a cada 100 mil habitantes. E esses são números oficiais. Como há um histórico de subnotificação de crimes na região, a realidade deve ser ainda pior. O Fórum Grita Baixada agora está nessa frente de estudos, criando dados não oficiais, porque os dados oficiais são subnotificados e não representam a realidade do que acontece no cotidiano da Baixada Fluminense. Nesse segundo boletim que a gente já vem lançando esse mês, a gente tenta mostrar o número de casos de homicídios por confronto com a PM e de execuções diretas que ocorrem na região da Baixada Fluminense. A letalidade policial é outro índice crescente. 137 mortes no primeiro trimestre de 2019. Elizabeth conhece bem essa triste realidade. Seu filho Victor foi morto por um policial militar há 10 meses. A DHBF não resolveu nada, porque hoje ele está no Ministério Público, o GAESP que está investigando, entendeu? Mas a gente ainda não tem nenhuma solução. Não tem resposta. Para o professor José Cláudio, que há mais de 20 anos pesquisa a violência na região, a tendência é de agravamento do quadro com a atual configuração política. Você tem que resolver na ponta, na lógica de segurança pública que é adotada. Você tem que mudar o comportamento da sociedade como um todo, do Estado, dos investimentos públicos em várias áreas. Tem que mudar na lógica de combate ao tráfico de drogas, que não é pela repressão e pelo assassinato. Essa forma de olhar para a segurança pública é o que nós vemos fazendo até os dias de hoje. Isso vai gerar mais mortes, mais sofrimento, mais violência. Hoje, 10 centrais sindicais se reuniram em São Paulo para definir os encaminhamentos para o 1º de maio deste ano. A unificação histórica busca barrar os ataques do governo aos trabalhadores e barrar a reforma da Previdência proposta pela equipe de Bolsonaro. O repórter João Miyagi acompanhou a reunião. Hoje foram acertados os últimos detalhes de um 1º de maio histórico. As 10 centrais sindicais farão ato unificado contra o fim da aposentadoria. É um 1º de maio histórico que conta com a participação das 10 centrais sindicais e com as 2 frentes aqui do Brasil, e tem o significado, é a unidade na luta para derrotar a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que, se aprovado, vai acabar com o direito à aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Esse 1º de maio está mostrando que as lideranças, as organizações construídas pela classe trabalhadora precisam deixar de lado a picuinha, entendeu? E realmente segurar um na mão do outro e fazer o enfrentamento desse governo que representa efetivamente o capital e o capital financeiro, que é o que há de pior. Porque dinheiro não gera dinheiro. O que gera dinheiro é trabalho, é indústria, é transformação e não banqueiro. Banqueiro é a desgraça do planeta. Para os dirigentes sindicais, um grande 1º de maio é importante para que os parlamentares entendam que o trabalhador não quer a reforma da Previdência. Fundamental no 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, o povo brasileiro, mulheres e homens, sair às ruas para defender a aposentadoria, para defender a Previdência Pública, para defender empregos e melhores salários no nosso país. Esse ano aqui está todo mundo priorizando esse 1º de maio na capital, em São Paulo, exatamente porque é a única maneira que nós temos de barrar esses ataques com uma unidade cada vez maior entre as centrais sindicais e os movimentos sociais. As centrais sindicais afirmam que a Previdência Pública é fundamental para a proteção social e o desenvolvimento do Brasil. Por isso, não deve ser destruída. Nós queremos debater uma reforma que não prejudique os trabalhadores, uma reforma que seja justa, uma reforma que acabe com privilégios e uma reforma que não acabe com a seguridade social, como está propondo o Paulo Guedes. É necessário a unidade de ação para poder derrotar os ataques que o governo está propondo, em particular derrotar essa reforma da Previdência, que é uma reforma da Previdência que é maléfica aos trabalhadores, que tira dos pobres, que tira dos aposentados para dar para os grandes bancos. Então é importante essa unidade de ação
para a gente poder colocar o bloco na rua, fazer grandes manifestações e chegar a fazer a greve geral. A greve geral é uma necessidade que tem a classe trabalhadora para poder derrotar esta reforma da Previdência. No dia 15 de maio haverá uma greve nacional da educação contra o fim da aposentadoria. Nessa data, as centrais sindicais vão se unir aos trabalhadores num dia nacional de luta, que é um esquenta para a greve geral, caso a reforma continue em tramitação. Os sindicatos devem mobilizar-se nesse dia, né, para aquecer as turbinas, para no 1º de maio a gente divulgar qual que vai ser o dia da greve geral, uma greve geral para manter a previdência pública e para os brasileiros e brasileiras. Porque agora a população está voltando, graças a Deus, a requerer a ajuda do movimento sindical e da classe trabalhadora. Estamos aqui para ajudar a população e os trabalhadores também. Daqui a pouco. O Brasil foi muito importante no G20, tudo isso desmanchou. Tudo isso, agora eu vejo o prefeito de Nova York não quer fazer um jantar com o presidente do Brasil, o dono do restaurante se recusa. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! A gente volta já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que tudo ótimo. Vamos aos comentários. Eu leio da Isulina da Silva. Força Lula, você é o melhor presidente. Minha família gosta muito de você. O Irapé, Lula está de volta e estamos com ele. Aguardem. A Isabel Cristina, a unidade sindical com o apoio dos trabalhadores é a esperança contra todo esse desmonte. E o Caio Araújo escreveu, o governo horrível do Bolsonaro não faz nenhuma ação para reverter a pobreza do país. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. O advogado César Brito foi quem atuou junto ao Supremo Tribunal Federal para que fosse respeitado ao ex-presidente Lula o direito de se manifestar publicamente através de entrevistas. Por telefone, César Brito detalhou a liberação. Eu acho que hoje é um dia muito importante para a democracia, porque ela tem uma relação direta com a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Dois bens que significam muito para todos nós. É o direito das pessoas exprimirem o seu pensamento, expressarem o seu pensamento com liberdade e o dever da imprensa de transmitir esse pensamento. O Brasil sempre se orgulhou na sua Constituição de 88 que garante esses princípios, mas infelizmente ele estava vedado para o presidente Lula. Todas as pessoas no Brasil podiam exprimir o seu pensamento, independente, inclusive os presos, como presos com condenações graves. E todo mundo podia dar entrevista no Brasil. Estava sendo vedado o direito do presidente Lula de expressar e o direito da imprensa entrevistá-lo. O Supremo demorou muito, entre liminares cassadas e decisões concedidas, a reconhecer esse direito. E hoje, finalmente, ele foi reconhecido em duas entrevistas, em uma entrevista dupla para o El País e para a Folha de São Paulo, e eu estive presente na entrevista. Foi um prazer muito grande perceber que mais de um ano depois da detenção, da prisão do presidente, ele está absolutamente lúcido. E foi uma entrevista muito emocional, muito técnica, muito equilibrada, muito lúcida, mas isso as pessoas poderão ver nos vídeos que vão ser transmitidos. E vocês pessoalmente, né, já que vão fazer também essa entrevista e colaborar conosco, mais do que com o presidente da República, colaborar conosco
liberdade de expressão, com a regra de que ela é direito da imprensa e do cidadão, os dois hoje premiados com essa entrevista. Indicador lançado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, aponta que as condições de trabalho no país pioraram no último trimestre de 2018, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Para falar mais sobre a piora na inserção ocupacional e nos rendimentos dos brasileiros, eu converso agora com o professor da Escola DIEESE Ciências do Trabalho, toda sexta-feira aqui, Fausto Augusto Júnior. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Fausto. Fausto, explica aqui pra gente como que foi feita essa metodologia e o cálculo do ICT. Bem, o DIEESE vem discutindo já há algum tempo, em especial com o aumento da informalidade, com essa questão toda da reforma trabalhista, alguma forma de acompanhar este processo de desestruturação do mercado de trabalho. A ideia de você construir um índice que organiza um conjunto de outros indicadores é para a gente conseguir olhar de uma maneira mais abrangente, um olhar mais complexo, né? O que está acontecendo no mercado de trabalho. A intenção do DIEESE, a nossa intenção com isso, é começar a olhar a cada 3 meses como é que está se comportando um conjunto de indicadores que olham para a condição de trabalho no Brasil. Então, esses foram os primeiros dados, eles ainda são iniciais, porque nós comparamos um trimestre com outro, um trimestre com o ano anterior, mas a nossa intenção é que com o tempo a gente vá conseguindo... De 3 meses? De 3 meses a gente vai conseguindo melhor acompanhar esse processo de transformação. E Fausto, você acredita que a reforma trabalhista, por exemplo, ela acaba sendo um reflexo disso? Essa piora é um reflexo da reforma já? Bem, a piora que a gente assistiu entre 2017 e 2018 está vinculado principalmente à crise econômica, né? Ou seja, a crise econômica, de fato, ela vem degradando os salários, degradando as condições de trabalho, aumentando as taxas de desemprego, e a pequena recuperação que a gente assistiu, ela se deu pelo trabalho informal, né? Ou seja, pelo aquele trabalho do bico e etc. Isso está tudo vinculado a uma coisa só. Enquanto o Brasil não crescer, a gente não deve ver melhorias significativas da questão da condição de trabalho no Brasil. No caso da reforma trabalhista, ela, na verdade, está se comprovando o que a gente já vinha falado quando dela. A reforma trabalhista normalmente não cria emprego, o que cria emprego é crescimento econômico. A reforma trabalhista, o que ela veio fazer foi reduzir direitos dos trabalhadores e colocar o trabalhador numa condição de trabalho inferior ao modelo anterior. Então, quando a gente fala na questão econômica daqui para frente, a médio, a longo prazo, o que nós brasileiros podemos esperar, Fausto? Bem, o atual governo precisa se posicionar claramente com relação a taxas de desemprego e a perda da própria economia. Bem, nas últimas 2 semanas a gente tem visto vários indicadores que têm indicado que o Brasil vai crescer menos, inclusive, do que os indicadores esperavam no ano anterior. Bem, o governo precisa se posicionar, ele precisa ter política ativa que, de alguma forma, lide com a questão do desemprego e com a questão da redução da renda média da população brasileira. As condições estão piorando, né? Agora, sem isso, é muito difícil a gente imaginar que algo vai acontecer. O governo vem trabalhando com a ideia de como se uma fórmula mágica, que é a aprovação da reforma da Previdência, melhoraria todas as condições. Quando na questão da reforma trabalhista já foi visto que não é a reforma que melhora as condições. O que melhora as condições é uma efetividade de uma política que queira lidar com a questão do emprego. Bom, falando em reforma da Previdência, né, toda sexta-feira a gente sempre está aqui falando né, sobre alguns pontos, e a gente vai falar hoje sobre a repartição, que é o sistema de hoje, e a capitalização que foi proposto aí no texto da equipe econômica de Jair Bolsonaro. Eu gostaria que você explicasse também para quem está em casa, entender como que é feito o sistema hoje e futuramente, caso seja aprovada aí a reforma. Bem, o sistema de repartição é um sistema em que a geração atual paga a aposentadoria da geração anterior. Ou seja, nós pagamos com as nossas contribuições, com os nossos impostos, as aposentadorias de quem hoje está aposentado. Não tem uma relação direta entre uma conta individual, que você tenha uma grande conta coletiva em que o conjunto da sociedade paga para os seus aposentados. Esse é o sistema de repartição, é um sistema que vigora no Brasil já há muito tempo. O que o governo está propondo, que se chama de sistema de capitalização, é um sistema que você vai ter a sua conta própria. E você vai depositar de maneira obrigatória, compulsória, um percentual que o governo não diz, todos os meses, e lá no final, quando você puder se aposentar, você vai começar a retirar recursos dessa poupança que tá colocada em algum banco, que o governo também não diz como vai ser a escolha desse banco. O sistema de capitalização, ele tem vários problemas. O principal deles
é que ele não garante que você tenha a mesma rentabilidade, o mesmo benefício que você espera quando você está no regime de repartição. Você nunca tem certeza direito quanto que vai ser o recurso que você está nessa poupança individual sua e como é que ele vai ser distribuído ao longo da sua vida. Ou seja, eu parei de trabalhar, então eu parei de contribuir para esse sistema, caso, né? Já fosse... Além de você parar de trabalhar e parar de contribuir, você provavelmente, em momentos de dificuldades, vamos colocar um exemplo bem objetivo. Acaba depositando menos, né? Você acaba depositando menos e você pode sacar dele. Então, se você teve um acidente, por exemplo, de trabalho, ou se você ficou doente, teve que acessar o seguro, esse dinheiro, teoricamente, viria dessa conta. Se você entra na licença maternidade, como mãe, 4, 6 meses, você vai retirar dinheiro dessa conta. Ou seja, no final do seu acúmulo, vai ter menos dinheiro. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer de repente, você viver mais do que o próprio sistema imaginava. E aí a conta pode ser zerada e você pode ficar sem aposentadoria, dependendo, na fase de mais idade que você tenha. Então, assim, o que a gente viu que o sistema de capitalização no Chile, ele jogou a média das aposentadorias a 1/3 do que era o modelo anterior. Isso é algo muito grave quando a gente pensa nisso. O debate de capitalização e repartição é um debate de toda a sociedade. A sociedade precisa discutir se ela está disposta a pagar as aposentadorias ou esse é um problema individual de cada cidadão. Num país tão desigual quanto o nosso, o que a gente vê é que, quando isso fica a cargo das questões individuais, alguns terão ótimas aposentadorias maravilhosas, e a grande maioria terá uma aposentadoria muito pior do que a gente tem hoje. Ou seja, aumentando ainda mais a desigualdade social. Sem dúvida, porque isso é uma ferramenta. E além disso, o que a gente vai ver é que esse recurso que hoje vai para o Caixa Geral da União, vai para o governo como um todo, ele vai acabar ficando vinculado nos bancos. E o poder dos bancos econômicos, que já é grande, tende a ficar ainda maior. Perfeito. Bom, para sanar, né, para quem estiver em casa e quiser esclarecer dúvidas, fazer cálculos, né, de quando é que vai se aposentar, enfim, o site do Diese tem tudo isso, né, Tem Fausto? tudo isso. Ali no site www.diese.org.br, do ladozinho direito tem um ícone chamado Reforma da Previdência, ali você vai ter todas as informações, incluindo a calculadora que compara a diferença entre você se aposentar com as regras de hoje e se a reforma for aprovada. Essa calculadora também está também disponível no Google Play para você baixar no seu celular Android e poder fazer a simulação para você, para os seus parentes, para os seus amigos. Porque, querendo ou não, é um assunto bem complexo, né? Tipo, são vários pontos, né, detalhezinhos que deixa muita dúvida, né? Sim, ele é complexo e ele está no auge das nossas discussões. O governo tem muita pressa em aprovar essa reforma e, se a população não tiver consciência e perceber o que ela vai perder com essa reforma e ela acreditar de novo nessa ideia quase que mágica que a vida vai melhorar se a reforma passar, o que vai acontecer é que ela vai perder boa parte dos seus direitos de aposentadoria de um lado e vai ver essas condições gerais não melhorarem, porque essa não é o efetivo que vai acontecer a partir da reforma. Perfeito. Fausto, obrigado, pela sua participação. Até a próxima sexta. Até a próxima sexta. E a entrevista do ex-presidente Lula, após longo tempo silenciado, repercutiu em todo o mundo. Eu vou conversar agora com o comentarista José Lopes Feijó, né, que vai falar mais o que ele considera aí. Feijó, boa noite. O que você mais considera de importante dessa entrevista? Bom, primeiro, boa noite a todos os telespectadores. O que eu considero importante é ela ter sido feita. Uma entrevista que é um absurdo que um ex-presidente da República, preso por uma sentença sem provas, seja calado para poder facilitar num processo de eleição que a vitória seja dada a um determinado tipo de candidato. Então, o primeiro fato importante é a realização da entrevista. A segunda é que o presidente, nos poucos trechos que a gente ainda acabou de ver, ele deixa muito claro a sua situação de preso político. E uma pessoa disposta a continuar presa para provar a sua inocência. A frase do presidente, eu fico 100 anos preso, mas eu quero a minha inocência provada, é muito forte. Para quem viu esse trecho da entrevista até agora, é a afirmação clara de uma pessoa inocente, presa e indignada com a sua prisão. E também vimos na entrevista que, apesar de todas as injustiças que o presidente vem sofrendo com essa prisão injusta, que a grande preocupação dele é com o país, é com a perda de soberania, é com um governo incompetente que está governando o Brasil, é com o descrédito do Brasil está passando a viver no planeta,
Ou seja, uma pessoa presa de maneira injusta que tem a sua fala impedida durante um largo espaço de tempo, sofre dramas pessoais como a morte da esposa antes de ser preso, a morte do irmão que ele não pôde acompanhar o velório, a morte do neto cujo velório ele acompanhou daquela forma com um batalhão armado, inexplicável aquele aparato policial, né? E que apesar de todo esse sofrimento, ele guarda o melhor de si para se preocupar com o país. Então, uma entrevista que eu quero ver inteira ainda, só vi pequenos trechos, assim como todo o Brasil, só vi pequenos trechos, mas que mostra que a maior liderança popular do Brasil está presa, e está presa exatamente para não conduzir um processo de oposição a esse governo que está destruindo direitos da classe trabalhadora, direitos da cidadania e está destruindo a nossa soberania. Prefeito Feijó, obrigada, viu, pela sua participação e boa noite. Boa noite. E daqui a pouco... Foi muito importante no G20, tudo isso desmanchou. Tudo isso, agora eu vejo o prefeito de Nova York não quer fazer um jantar com o presidente do Brasil, o dono do restaurante se recusa. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Pessoal, de volta com os comentários, eu leio da Lourdes Bárbara Gellen. Lula, obrigado por falar conosco, pela coragem de mostrar a verdadeira face do Moro mentiroso e grande traidor da justiça. Abraço também, a gente fala para o nosso amigo Iada Carlos Alberto, que participa conosco através do YouTube. Obrigada pela participação. O Paulo Marinho. Enquanto Lula estiver preso, o Brasil estará em crise. Não saiam daí que daqui a pouco eu volto com mais comentários. Professores da rede estadual realizaram nesta sexta-feira, no vão do MASP, a Assembleia contra a Reforma da Previdência pelo reajuste de 14,54% para a categoria. A repórter Marta Raquel acompanhou a manifestação. Nenhum acordo com a reforma da Previdência. Nós, na verdade, queremos o direito de nos aposentar e as professoras e os professores do estado de São Paulo serão, se não, os duramente atacados, aliás, os professores em geral. A Assembleia dos professores de hoje é objetiva de dar continuidade à nossa campanha salarial. E ela tem duas grandes questões para se debruçar. A reforma da Previdência, a nossa contrariedade a essa destruição que está sendo proposta pelo governo federal, a aposentadoria de todos os trabalhadores do Brasil, inclusive os professores. E no caso nosso aqui do estado de São Paulo, também a questão salarial. O último reajuste que nós tivemos efetivo foi depois da nossa greve de 2010, que nós tivemos 40% de reajuste, mesmo assim ele parcelou em 4 vezes. Na época era o governo do Geraldo Alckmin, ele parcelou em 4 vezes e a última parte do reajuste foi em 2014 e depois disso não tivemos mais nada. Essa reforma da Previdência aí nos assusta não só pela crueldade, mas também pela falta de valorização do professor, porque eles vão fazer o professor trabalhar 40 anos na sala de aula. Nós não temos estrutura física e psicológica para isso. Então nós estamos nos mobilizando para protestar contra
essa tal reforma de Previdência, como também nós estamos protestando com a realidade do nosso trabalho no dia a dia no estado de São Paulo, tá? Com relação ao nosso salário. Não tem acordo com a reforma da Previdência. Fora Bolsonaro! Sendo humano, desumanos com a categoria dos professores. Por isso e para tanto, nós aprovamos um calendário unificado, greve geral dos trabalhadores da educação no dia 15 de maio. Veja agora outros destaques desta sexta-feira. Sri Lanka revisa número de mortos em atentados no domingo de Páscoa. De acordo com o governo do país, o número foi revisado para 253 e não 359, como havia sido anunciado. Os ataques aconteceram de forma quase simultânea em hotéis e igrejas em Colombo. Entre os terroristas, 2 homens-bomba eram filhos de um dos empresários mais ricos do Sri Lanka. Milhares de trabalhadores colombianos protestam contra o governo de Ivan Duque na Colômbia. Ontem, dia de greve geral, a população foi às ruas contra reformas propostas pelo presidente colombiano, como o da Previdência e a trabalhista. Os trabalhadores temem perder direitos com o plano de Duque. O presidente francês Emmanuel Macron anuncia corte de impostos. Além da redução, uma série de ações serão tomadas, como o aumento nas pensões. A medida é uma resposta a reivindicações dos coletes amarelos que ocupam as ruas do país há 5 meses, contra o custo de vida e a política de Macron. A censura promovida pelo governo Bolsonaro revela cada vez mais o caráter autoritário do regime no Brasil. A boa notícia foi a liberação pela Justiça da entrevista do ex-presidente Lula. O comentário é de João Caires. O presidente eleito Jair Bolsonaro, que foi eleito num processo democrático, com votos, com urna e tudo mais, tem demonstrado que não é muito afeito à democracia. No dia de hoje, soubemos que o Frei Leonardo Boff, escritor famoso, escreveu vários livros, publicado em vários idiomas, muito respeitado mundialmente, foi impedido de palestrar no Instituto Nacional do Câncer, um órgão do governo federal. Esse tipo de palestra, que segundo o próprio Frei Leonardo Boff não tem nada de política, é uma palestra de cunho ético e espiritual, ele realiza desde o ano 2000, ou seja, há 19 anos. Agora, por umas questões ou outras que dizem que é pelo fato do Frei Leonardo Boff não ter ideias similares ao do presidente Bolsonaro, ele foi impedido de palestrar. Ou seja, se você não pensa igual ao presidente da República, você é impedido de palestrar num órgão federal, porque o presidente se sente dono disso. Um absurdo, uma forma ditatorial de agir. Para piorar as coisas, o presidente da República também fez outra forma arbitrária. No dia de ontem, o Banco do Brasil fez uma propaganda muito bem feita, uma propaganda com jovens, negros, brancos, de diversidades sexuais diferentes, um linguajar jovial que atrairia os jovens para o Banco do Brasil, inclusive para abrir contas, que poderia aumentar o número de clientes. O presidente não gostou desse comercial, pediu para tirar do ar e, além do mais, pediu para demitir o diretor de marketing. Mais uma atitude ditatorial, ou seja, um país onde você tem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, um comercial, pelo simples fato do presidente da República não gostar, manda tirar do ar e demite o diretor de marketing, que é responsável pela propaganda. Ou seja, o nosso presidente se sente dono do Banco do Brasil, se sente dono, inclusive, de opinar qual é o tipo de propaganda que o Banco do Brasil deve ser feito. E se você não assistiu, procure no YouTube e vai assistir e ver que não tem nada demais. E para completar a semana, numa conversa, o presidente eleito disse que o Brasil não é um paraíso gay. Ele queria falar referência aos LGBTs, mas ele disse que o Brasil não é um paraíso gay, mas se quiserem vir ao Brasil fazer sexo com mulheres, fique à vontade. Ou seja, o Brasil é um grande prostíbulo, né? Não pode ser um paraíso gay, mas é um prostíbulo sexual, estimulando assim o turismo sexual no Brasil, que o mundo inteiro combate. Uma vergonha a fala do presidente da República. Mas no meio de tudo isso,
pelo menos terminamos a semana com o STF colocando as coisas no lugares. Ontem mesmo comentei aqui sobre a atitude maluca da Polícia Federal de querer influenciar na entrevista concedida pelo Supremo Tribunal Federal, né? Foi um resgate dos jornalistas do jornal É o País da Folha de São Paulo, que entraram com ação para que pudesse entrevistar o presidente da República há 8 meses, mas ele foi impedido por uma liminar, derrubar a liminar do Supremo Tribunal Federal, que permitiu essa entrevista, mas a Polícia Federal quis colocar outros jornalistas na jogada ao bel prazer dela. No final do dia, o ministro Lewandowski colocou ordem na casa. E para melhorar ainda essa questão, para terminar a semana com chave de ouro, apesar desses tropeços que estamos tendo aqui no Brasil, a TVT foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a entrevistar o ex-presidente Lula lá em Curitiba. Então, eu espero ansiosamente essa entrevista, pelo menos teremos a liberdade de expressão do presidente, como temos hoje nas 2 entrevistas que estão nos jornais Folha de São Paulo e ao País. Então, esperemos que as coisas sejam colocadas no lugar e que o STF comece a agir de fato como a Suprema Corte que faça cumprir a nossa Constituição. A Justiça de São Paulo determinou que a Bancop e a empreiteira OAS devolvam ao ex-presidente Lula 66% do valor pago pela ex-primeira-dama, Marisa Letícia, por um apartamento no Guarujá, litoral paulista. A quantia equivale a R$200 mil acrescidos de juros. A decisão é do juiz Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, da 34ª Vara Civil da Comarca de São Paulo. Dona Marisa solicitou a devolução dos valores pagos pelo apartamento em 2015. O ex-juiz Sérgio Moro utilizou este caso como fator principal para condenar Lula no caso Triplex. Em nota, a defesa do ex-presidente afirmou que a sentença demonstra que Lula e seus familiares jamais receberam um apartamento no Guarujá como vantagem devida. Em outro trecho da entrevista aos jornais É o País e Folha de São Paulo, o ex-presidente Lula comparou o sonho de um Brasil grande à esculhambação do país. O senhor fica mais preocupado aqui, preso na Federal, com o que lá fora? Com seus filhos, com a sua família? O que lhe preocupa? Saber que eles estão passando dificuldade para se colocar na sociedade? Porque, diferente do que disseram, muitos não estão com uma situação financeira... Não, estão todos mal. Todos mal. Eu estou com meus bens todos bloqueados. Você veja um absurdo, uma coisa absurda, só para lembrar o que está acontecendo nesse país. Eu tinha sido multado em 32 milhões de reais para pagar não sei o quê. O STJ diminuiu para 2 milhões. Ora, qual é a diferença de 32 para 2? Qual é a lógica? Qual é a lógica até de multar em 2? Eu estou fazendo a comparação de 32 para 2. Tá? E depois dos 2, o suposto apartamento que o Moro mentiu dizendo que é meu, ele colocou no leilão. E quem ganhou deve ser o amigo dele, porque aquele contígio não comprava aquilo do jeito que comprou. Alguém comprou é amigo do Moro. Ali foi um ajeito. Ali foi um trambique que foi feito. Mas o cara comprou um apartamento por 2 milhões. Olha, se o apartamento foi vendido no leilão por 2 milhões, e 2 milhões era para Petrobras. Então, qual é... Amor, está apenas lembrando isso. Então, eu espero que a partir desse processo que nós ganhamos em São Paulo, que a dona Marisa ganhou, eu espero que as pessoas desbloqueiem os bens, pelo menos na parte da dona Marisa, para que os filhos possam, pelo menos, sobreviver. O senhor fica preocupado com seus filhos, então? Eu fico. Não, mas eu tenho preocupação com meus filhos. Eles vêm aqui me ver sempre, mas eu fico preocupado com a situação do Brasil. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar os sonhos que eu tive para esse país. Eu não consigo imaginar o sonho que eu tinha quando a gente descobriu o pré-sal para fazer esse país virar gigante. Sabe? Eu tenho orgulho e eu sonhei grande, porque eu passei a ser um presidente muito respeitado. Aqui na América do Sul, o Brasil era referência. Eu sonhava criar um bloco na América do Sul para a gente ter força nas negociações com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China. Individualmente a gente é muito fraco. Sabe? Eu fui o único presidente a ser chamado para toda a reunião do G8.
O Brasil foi, eu digo eu porque era o presidente, mas o Brasil foi muito importante no G20, tudo isso desmanchou. Tudo isso, agora eu vejo o prefeito de Nova York não quer fazer um jantar com o presidente do Brasil, o dono do restaurante se recusa. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! Agora as atrações da agenda cultural em São Paulo e no ABC neste fim de semana. E o que é melhor, tudo de graça. A Pinacoteca de São Paulo realiza neste sábado mais uma visita educativa em Libras para pessoas com deficiência auditiva. Entre as obras visitadas está Os Imigrantes, de Antônio Rocco. É às 15h. Criado há mais de 30 anos pelo músico, compositor e pesquisador maranhense Tião Carvalho, o grupo Cupuaçu apresenta o espetáculo Alto do Bumba Meu Boi. Dançarinos e músicos fantasiados protagonizam a dança do folclore popular brasileiro. É domingo no Instituto Moreira Salles, às 16h. O Sesc Parque Dom Pedro II vai vibrar com o som do funk Como Le Gusta. O grupo comemora 20 anos de carreira e receberá no palco artistas que fizeram parte dessa história, como a cantora Paula Lima e o rapper Taíde. É sábado, às 6h. Todo mundo desafiava o perigo. DJ chegava e ligava os toca-discos. Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte. E quem foi que disse que não existe amanhã? O Sesc Itaquera também vai tremer com o rapper carioca Marcelo D2, que apresenta o álbum Amar é para os Fortes. O show mescla canções do novo trabalho com sucessos da carreira de D2, incluindo músicas da época do Planet Hemp. É domingo, às 15h30. Chegou a nossa hora, disfarça e chora, mas não corre da treta. E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta. Meu caro amigo, me acompanhe, por favor. É tanto hipócrita nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo. Esse é o jogo, brincou com fogo. O sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos. O legal agora é tirar onda. Fico preso 100 anos, mas não troco minha dignidade pela minha liberdade. Reveja agora um trecho da entrevista do Lula. Quando ficou claro que o objetivo central era efetivamente... tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar, montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filmes gravados, e agora mais agravado com, sabe, a criação da Fundação Criança Esperança do Delanhol, sabe, pegando 2,5 bilhões de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Fora 6,8 bilhões da Odebrecht e fora não sei quantas outras coisas. Eu tenho uma obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver, estava até os 120, porque eu acho que eu sou um ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato aquele dia entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão, falei, não, eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moro. O Moro saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Delayol não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. E aquele juiz do TRF4 que nem leram a sentença, sabe, fizeram um acordo lá, era melhor que um só tivesse lido e ter falado, olha, todo mundo aqui vota igual. Então eu quero, sinceramente, quem tem 73 anos de idade,
quem construiu a vida que eu construí nesse país, quem estabeleceu as relações que eu estabeleci nesse país, quem fez o governo que eu fiz nesse país, quem recuperou o orgulho e a autoestima do povo brasileiro como eu e vocês fizemos no meu período de governo, não vou me entregar. Então eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os 5 anos de idade, sabe, não se curva mais a nada. Você pensa que eu não gostaria de estar em casa? Adoraria estar em casa com a minha mulher, adoraria estar em casa com meus filhos, adoraria estar em casa com meus netos, adoraria estar em casa com meus companheiros, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei, inocente. E eu só posso fazer isso se eu tiver coragem e lutar por isso. Eu penso que haverá um dia em que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, estarão preocupadas com as provas contidas no processo e não com a manchete do Jornal Nacional, e não com a capa das revistas, e não com as mentiras do fake news. As pessoas se comportarão como juízes supremos de uma corte que é a única coisa que a gente não pode recorrer. Sabe, que já tomou decisões muito importantes. Essa corte votou, por exemplo, célula-tronco contra uma boa parte da Igreja Católica. Essa corte já votou a questão da Raposa Serra do Sol contra os poderosos do arroz no estado de Roraima. Essa mesma corte votou a união civil contra todo o preconceito evangélico. Essa corte, ela votou as cotas, sabe, para que os negros pudessem entrar. Sabe? Então, ela já demonstrou que teve coragem e se comportou. Ora, no meu caso, a única coisa que eu quero é que vote com relação aos autos do processo. Eu não peço favor a ninguém, eu não quero favor de ninguém, eu não quero, sabe? Eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem em função das provas, porque eu tenho certeza, o Moro tem certeza. Se as pessoas não confessar agora, no dia da extremunção a gente vai confessar. Ele tem certeza que eu sou inocente. Esse Delaiol tem certeza que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. Então, eu estou aqui, meu caro, para procurar justiça, para provar minha inocência, mas estou muito mais preocupado com o que está acontecendo com o povo brasileiro, porque eu posso brigar e o povo nem sempre pode. O trecho divulgado hoje da entrevista do ex-presidente Lula, você pode ver no YouTube, na nossa página, também no Facebook. O Seu Jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até segunda. E a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, de volta aqui com seus comentários. Eu li o da Marilúcia Lupe de Lima e ela escreveu: estou feliz porque vi Lula falar e sei que ele está bem. Bom, assim como a Marilúcia, milhares de pessoas participaram. Infelizmente não tem como a gente ler todos os comentários, mas eu agradeço demais a participação de todos vocês. Eu desejo também a todos um excelente final de semana e segunda-feira nós temos um encontro marcado 7h da noite pontualmente, hein? Não vão se esquecer. Beijo grande. Também não se esqueça, se vocês quiserem ver essa entrevista completa do ex-presidente Lula, é só vocês correrem para nossa página no Facebook e também pelo YouTube. Beijo grande, até segunda-feira.